Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O voo aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos pouco depois das 7 da noite. Eduardo Almeida ajustou o relógio de pulso, sentindo o peso da exaustão acumulada em 3 meses de viagens consecutivas. 3 meses. 90 dias longe de casa, fechando contratos, expandindo negócios, construindo um império tecnológico que começava a chamar a atenção internacional. Cada reunião tinha um único propósito: garantir o futuro de Sofia, sua filha de 8 anos, a razão pela qual acordava todos os dias com determinação renovada. A última etapa da viagem havia sido particularmente extenuante. Dubai, Tóquio, Londres e, finalmente, São Francisco. Ele dormira em hotéis luxuosos, comera em restaurantes estrelados, fechara negócios milionários que colocariam sua empresa de tecnologia, a Almeida Solutions, entre as mais promissoras da América Latina. Mas nenhuma conquista profissional preenchia o vazio de estar longe de casa. Eduardo vinha de origem humilde, crescera na zona leste de São Paulo, filho de um mecânico e uma costureira. Estudara em escola pública, conquistara bolsa integral em universidade particular. Formou-se em engenharia da computação e fundou sua própria empresa. Aos 25 anos, a Almeida Solutions começou em uma garagem alugada com 3 computadores usados. Foi aos 32 anos que conheceu Marina, sua primeira esposa, jornalista especializada em inovação. Casaram-se rapidamente e Sofia nasceu 1 ano depois. Foram os 3 anos mais felizes da vida de Eduardo. Então veio o acidente na rodovia dos Bandeirantes. Marina morreu instantaneamente. Sofia, com apenas 4 anos, saiu ilesa fisicamente, mas carregaria para sempre a lembrança daquele dia. Os 2 anos seguintes foram os mais difíceis. Eduardo mergulhou no trabalho, mas sempre voltava para casa a tempo de colocar Sofia para dormir. Contratou Beatriz, uma babá experiente, e Dona Irene para cuidar da casa. Sofia começou a sorrir novamente, a ser criança outra vez. Foi nesse contexto que Verônica entrou em suas vidas. Enquanto o motorista particular o conduzia pelas ruas movimentadas de São Paulo, Eduardo sentia uma mistura de ansiedade e felicidade. Ligara para Verônica, sua esposa, assim que o avião pousou, mas a ligação caíra direto na caixa postal. Tentou novamente. Nada. Provavelmente estava ocupada, pensou ele, afastando qualquer preocupação. Verônica sempre fora independente, organizada, capaz de administrar a casa com eficiência impressionante. Fora justamente essa competência que o tranquilizara durante as longas ausências. Conhecera Verônica Santana 2 anos antes, em um evento beneficente no Museu de Arte de São Paulo. Ela surgira elegante, vestido azul marinho, cabelos negros perfeitamente arrumados. Apresentaram-se durante o coquetel e Eduardo ficara impressionado com sua inteligência e postura refinada. Ela contara que trabalhava como consultora de imagem para empresários. Verônica parecia entender exatamente o que Eduardo precisava. Ouvia suas preocupações sobre Sofia, oferecia conselhos sensatos, demonstrava interesse genuíno. Era linda, sofisticada, mas não intimidadora. Durante os primeiros meses de namoro, conquistou Sofia gradualmente. Trazia presentes, perguntava sobre a escola, assistia desenhos animados com a menina. Beatriz expressou algumas reservas, mas Eduardo atribuiu ao ciúme natural. Casaram-se 6 meses depois do primeiro encontro. Verônica insistiu no regime de comunhão total de bens, argumentando que demonstraria confiança mútua. Eduardo concordou sem hesitação. Os primeiros meses de casamento foram tranquilos. Verônica assumiu a administração da casa com eficiência impressionante. Quando sugeriu que Beatriz estava ficando velha demais para cuidar de Sofia, Eduardo hesitou, mas acabou cedendo. Foi nessa época que as primeiras viagens internacionais começaram. A empresa estava em expansão, atraindo investidores europeus e americanos. Verônica se mostrou compreensiva, encorajando-o, dizendo que Sofia ficaria bem sob seus cuidados. As viagens foram ficando mais longas, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês.
Houve sinais que Eduardo não soube interpretar. Dona Irene tentando conversar, sempre interrompida por Verônica. Marcos comentando que Sofia parecia mais quieta. Carla notando que a menina comia menos. Mas Eduardo, imerso no mundo corporativo, não conectou os pontos. O relacionamento evoluiu rapidamente. Verônica era atenciosa, sabia exatamente o que dizer, quando estar presente e quando dar espaço. Sofia, que na época tinha 6 anos e ainda sofria com a perda da mãe biológica 2 anos antes, pareceu aceitar Verônica com naturalidade. Não houve resistência, não houve conflitos. Eduardo interpretou isso como um sinal de que estava tomando a decisão certa. Casaram-se 6 meses depois, em uma cerimônia discreta no jardim da mansão em Morumbi, bairro nobre da capital paulista. Agora, enquanto o carro atravessava as ruas iluminadas, Eduardo pensava na expressão que Sofia faria ao vê-lo. Imaginava a menina correndo pelo corredor, gritando seu nome, pulando em seus braços. Trouxera presentes, claro. Uma boneca articulada de uma loja em Tóquio, chocolates suíços, um conjunto de livros ilustrados que encontrara em Londres. Mas sabia que nada disso importava tanto quanto sua presença. Sofia sempre dissera que o melhor presente era tê-lo por perto. O portão da mansão se abriu automaticamente. O jardim estava impecavelmente cuidado, as luzes externas projetavam sombras suaves sobre as árvores podadas com precisão. Tudo parecia estar em ordem. Eduardo desceu do carro, pegou sua maleta e caminhou até a entrada principal. A porta estava destrancada. Ele entrou, esperando ser recebido pelo burburinho característico da casa, pelas vozes de Sofia e Verônica, talvez pelo som da televisão na sala ou música tocando suavemente. Silêncio. Um silêncio pesado, incômodo, que não combinava com aquele lar. Eduardo franziu a testa, deixou a maleta no hall de entrada e seguiu para a sala de estar. As luzes estavam apagadas. Acendeu o interruptor e olhou ao redor. Tudo estava arrumado, limpo, mas algo parecia diferente. Levou alguns segundos até perceber o quê? As fotografias, as molduras que costumavam decorar as estantes, mostrando momentos felizes de Sofia, registros de aniversários, viagens em família, haviam desaparecido. No lugar, arranjos de flores brancas, vasos minimalistas, objetos decorativos frios e impessoais. Eduardo sentiu um aperto no peito. Caminhou até a escada, subiu os degraus 2 de cada vez, dirigindo-se ao quarto de Sofia. A porta estava entreaberta. Ele empurrou devagar, e o que viu o deixou paralisado. O quarto antes repleto de cores vibrantes, desenhos colados nas paredes, bichos de pelúcia espalhados pela cama, livros infantis empilhados na estante, agora era irreconhecível. As paredes tinham sido repintadas de cinza claro. A cama infantil fora substituída por uma cama de solteiro simples, com lençóis brancos, sem vida. Não havia brinquedos, não havia desenhos, não havia vestígios da criança alegre que morava ali. Onde estava Sofia? Eduardo sentiu o pânico começar a subir. Desceu as escadas rapidamente, chamando pelo nome da filha. Nada. Atravessou a cozinha, verificou o escritório, a sala de jantar. Vazio. Foi então que ouviu um som vindo do quintal dos fundos. Um som abafado, como algo sendo arrastado sobre uma superfície dura. Abriu a porta de vidro que dava para o jardim externo e congelou. A cena diante dele parecia irreal, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo. O quintal estava coberto por uma fina camada de gelo, resultado de uma frente fria incomum que atingira São Paulo nas últimas semanas, trazendo temperaturas próximas de 0 grau durante as madrugadas. O grama crocante sob a camada gelada brilhava sob a luz amarelada dos postes do jardim, criando uma beleza cruel e enganosa. E ali, no meio daquela imensidão gelada, estava Sofia, sua filha, sua pequena Sofia, arrastando uma bolsa de lixo enorme, pesada, que parecia ter o dobro do seu tamanho. O som que Eduardo ouvira era exatamente isso. O plástico grosso raspando contra o chão congelado, produzindo um ruído áspero que agora soava como uma tortura auditiva.
Ela usava apenas uma camiseta fina de algodão branco, manchada de sujeira e rasgada na manga esquerda. A calça jeans estava surrada, grande demais, presa na cintura por um cadarço improvisado. Os tênis, que Eduardo reconheceu como sendo do ano anterior, estavam rasgados nas laterais, expondo os dedos dos pés à friagem. Sem casaco, sem luvas, sem cachecol, sem qualquer proteção contra o frio cortante que fazia até os adultos mais resistentes tremerem. Eduardo não conseguiu se mover. Seus olhos registraram cada detalhe com uma clareza dolorosa que queimaria em sua memória para sempre. As mãos de Sofia estavam vermelhas, inchadas, os dedos trêmulos tentando manter apreensão na boca da sacola. Havia rachaduras visíveis na pele, algumas sangrando levemente, o sangue formando pequenas manchas escuras que contrastavam com a palidez antinatural da pele. Os lábios dela estavam arroxeados, rachados, entreabertos enquanto ela ofegava com o esforço. Ela puxava a bolsa com dificuldade, os pés escorregando repetidamente no chão gelado. Cada passo era uma batalha. Ela avançava meio metro, escorregava, recuperava o equilíbrio, tentava novamente. O corpo pequeno estava curvado pelo peso impossível, os ombros tensos, os músculos tremendo não apenas pelo frio, mas pela exaustão física completa. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, congelando nas bochechas antes de cair, deixando trilhas brilhantes que refletiam a luz artificial. Ela não o tinha visto ainda. Continuava arrastando aquele peso impossível, respiração ofegante, criando pequenas nuvens de vapor que dissipavam rapidamente no ar gelado. Seus olhos estavam fixos no chão, focados apenas em dar o próximo passo, em não desistir, em cumprir aquela tarefa incompreensível que alguém havia imposto sobre uma criança que deveria estar dentro de casa, aquecida, alimentada, protegida. E então Eduardo viu a outra figura, Verônica, sentada confortavelmente em uma cadeira de jardim que fora arrastada para uma área coberta do quintal, protegida do frio por um toldo aquecido que Eduardo nem sabia que existia. Ela estava envolta em mantas de lã caríssimas, aquelas importadas da Escócia que custavam milhares de reais. Uma taça de vinho tinto, na mão, o líquido rubi contrastando elegantemente com o cristal delicado. Vestindo um casaco de pele autêntico, botas de couro que subiam até os joelhos, luvas de couro fino. Seu cabelo estava impecavelmente penteado, sua maquiagem perfeita, como se estivesse prestes a sair para um evento social. Ela observava Sofia trabalhar com uma expressão que Eduardo nunca vira antes. Não havia preocupação ali, não havia empatia, não havia o menor traço de humanidade. Apenas um sorriso frio, levemente curvado nos cantos da boca, quase satisfeito, como se estivesse assistindo a um espetáculo particular, especialmente montado para seu entretenimento. De vez em quando ela tomava um gole de vinho, saboreando lentamente, sem tirar os olhos da criança. Ao lado de Verônica, sobre uma mesinha de ferro fundido, Eduardo viu um cronômetro digital. Os números vermelho-sangue marcavam o tempo com precisão cruel. Ela estava cronometrando, medindo quanto tempo Sofia levaria para completar aquela tarefa impossível, transformando o sofrimento de uma criança em uma métrica fria e quantificável. Algo dentro de Eduardo se rompeu. Não foi um processo gradual. Foi instantâneo, visceral, como se uma barragem tivesse sido destroçada de uma vez só. Ele correu. Correu como nunca havia corrido na vida, seus pés pisando firme no gelo, o coração explodindo no peito, a visão ficando turva pelas lágrimas que começavam a se formar. Atravessou o jardim em segundos que pareceram horas, cada batida do coração ecoando nos ouvidos como um tambor de guerra. Sofia tropeçou exatamente naquele momento. Seus pés, provavelmente dormentes pelo frio extremo, falharam. Ela caiu de joelhos no chão gelado, com um impacto que Eduardo ouviu claramente. A sacola de lixo escapou de suas mãos feridas. Ela soltou um grito de dor, um som que perfurou o coração de Eduardo como uma lâmina afiada, retorcendo-se em suas entranhas, destruindo algo fundamental em sua alma. Era um grito de dor física, sim,
mas também de desespero, de exaustão absoluta, de uma criança que havia chegado ao limite do que podia suportar. Ele chegou até ela em 3 passadas longas, praticamente voando sobre o chão congelado. Jogou-se de joelhos ao lado dela, não sentindo a dor do impacto, não sentindo o frio que penetrava através das calças. Envolveu-a com os braços, puxou-a contra o peito com força, quase desesperada, sentindo o corpo magro e trêmulo contra o seu. Tirou o próprio casaco de lã com movimentos frenéticos e cobriu seu corpo pequeno, envolvendo-a completamente, tentando transferir todo o calor que pudesse. Sofia levantou o rosto lentamente. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que costumavam brilhar com alegria infantil, arregalaram-se ao reconhecê-lo. Por um instante, um segundo congelado no tempo, ela pareceu não acreditar que ele estava realmente ali. Sua boca se abriu ligeiramente, mas nenhum som saiu. Ela piscou várias vezes, como se estivesse tentando limpar uma ilusão, como se temesse que ao piscar novamente ele desaparecesse como um sonho cruel. Então a realidade a atingiu. Ele estava ali. Era real. Não era uma ilusão nascida do desespero. Ela desabou. Completamente. Agarrou-se ao pai com uma força que desmentiu sua aparente fragilidade, seus pequenos dedos feridos enterrando-se na camisa dele, segurando como se a vida dependesse disso. Soluçou incontrolavelmente, seu corpo pequeno sacudindo violentamente com cada choro que escapava, ondas de emoção reprimida finalmente encontrando saída. Não eram lágrimas silenciosas. Eram soluços profundos, guturais, vindos de algum lugar muito fundo, onde a dor havia sido enterrada e compactada por tempo demais. Papai. A palavra saiu entrecortada, quase engasgada. Papai, você voltou. Você voltou de verdade. Você está aqui. Por favor, não vá embora de novo. Por favor. Ela repetia as palavras como um mantra, como se precisasse se convencer de que aquilo estava realmente acontecendo. Eduardo apertou a filha contra o peito, sentindo o frio que emanava de seu corpo magro, as mãos geladas que se agarravam à sua camisa. Ela estava mais leve, muito mais leve do que deveria estar. Ele afastou o cabelo do rosto dela e foi então que notou os olhos fundos, as bochechas encovadas, os lábios rachados. Sofia estava desnutrida. O que aconteceu aqui? A voz de Eduardo saiu rouca, carregada de uma fúria que ele nunca soubera que era capaz de sentir. Ele olhou para Verônica, que continuava sentada impassível, como se nada daquilo fosse extraordinário. Disciplina, Eduardo. Apenas disciplina. A voz dela era calma, quase entediada. A criança precisava aprender responsabilidade. Você a mimava demais. Alguém precisava corrigir isso. Eduardo não conseguiu responder. Não conseguiu processar as palavras. Carregou Sofia nos braços e caminhou de volta para dentro da casa, ignorando completamente Verônica. Subiu as escadas, levou a filha até o próprio quarto, deitou-a na cama e cobriu-a com todos os cobertores que encontrou. Sofia tremia tanto que os dentes batiam. Ele pegou o telefone, ligou para o médico particular da família e exigiu que viesse imediatamente. Enquanto esperava, Eduardo sentou-se na beirada da cama, segurando a mão pequena e ferida da filha. Sofia o olhava com uma expressão que o destroçava. Havia medo ali, medo dele, como se ela esperasse que ele a punisse por ter sido encontrada naquele estado. Papai, eu tentei fazer tudo direitinho, mas eu não conseguia. Eu não sou forte o bastante. A voz dela era um sussurro frágil, entrecortado por soluços. Você não precisava fazer nada disso, Sofia. Nada disso. Eduardo sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Quem mandou você fazer isso? A tia Verônica. Ela disse que você sabia, que você concordou, que eu precisava aprender a ser útil, senão você não ia mais me querer. As palavras atingiram Eduardo como socos. Ele fechou os olhos tentando controlar a onda de raiva que ameaçava consumi-lo. Como ela ousara? Como ousara usar seu nome para justificar aquilo? Sofia, me escuta. Olha para mim. Eduardo segurou o rosto da filha com delicadeza. Eu nunca ia querer que você passasse por isso. Eu não sabia de nada.
Nada do que aconteceu aqui foi culpa sua, você entende? Nada. Sofia começou a chorar novamente, mas dessa vez era um choro diferente. Um choro de alívio. Eduardo a abraçou, e os dois ficaram assim até que o médico chegou. Dr. Henrique Campos era um homem sério, de meia idade, que atendia a família Almeida há mais de uma década. Fora ele quem acompanhara a gravidez de Marina, quem fizera o parto de Sofia, quem cuidara da saúde da menina durante todos esses anos. Conhecia cada detalhe do histórico médico da família, e foi justamente por isso que sua expressão ficou cada vez mais sombria, conforme examinava a criança. Ele trabalhou em silêncio por longos minutos, verificando temperatura, pressão arterial, batimentos cardíacos. Examinou as mãos feridas com cuidado, limpando cada corte, cada rachadura, aplicando pomada antibiótica. Olhou dentro da boca de Sofia, verificou os dentes, a garganta. Pediu que ela ficasse em pé, observou sua postura, seu equilíbrio. Fez perguntas suaves sobre dores, sobre quando havia comido pela última vez, sobre há quanto tempo vinha trabalhando no frio. As respostas de Sofia eram fragmentadas, hesitantes. Ela olhava para Eduardo antes de cada resposta, como se pedisse permissão, como se temesse consequências. Dr. Henrique notou isso e também ficou ainda mais preocupado. Quando terminou, pediu para falar com Eduardo em particular. Os dois saíram para o corredor, deixando Sofia descansando na cama, finalmente aquecida, envolta em cobertores, o soro gotejando lentamente em seu braço magro. Eduardo, isso é grave. Muito grave. O médico mantinha a voz baixa, mas o tom era cortante. Desidratação severa. Ela provavelmente estava privada de água adequada há dias. A desnutrição é avançada. Ela perdeu pelo menos 5 quilos desde a última vez que a examinei, há 4 meses. Para uma criança dessa idade, isso é extremamente perigoso. Ele fez uma pausa, organizando os pensamentos, escolhendo as palavras com cuidado. Os ferimentos nas mãos não são de hoje. São ferimentos repetidos, alguns já começando a cicatrizar, outros recentes. Isso indica trabalho físico constante, prolongado. As queimaduras de frio nas orelhas e nas bochechas mostram exposição repetida a temperaturas extremas. A hipotermia que encontrei é moderada, mas se ela tivesse ficado mais meia hora naquele frio, poderíamos estar falando de algo muito mais sério, danos permanentes. Ou pior, Eduardo sentia náusea crescendo. 5 quilos. Sofia já era naturalmente magra. Perder 5 quilos significava que ela estava literalmente sendo inânida. E tem mais. Dr. Henrique hesitou, como se decidindo se deveria continuar. Encontrei sinais de estresse psicológico intenso. Ela está em um estado de hipervigilância constante. Note como ela olha para você antes de responder qualquer coisa. Isso é comportamento de criança que vive sob ameaça constante. Ela está condicionada a ter medo das consequências de cada palavra, de cada ação. O médico colocou a mão no ombro de Eduardo, seu olhar sério e profundo. Eduardo, isso não foi acidental. Essa criança foi submetida a maus tratos deliberados, sistemáticos, calculados. Não é negligência, é abuso intencional. Como médico, sou obrigado por lei a relatar isso às autoridades competentes. O conselho tutelar precisa ser notificado. E dependendo do que investigarem, pode haver consequências criminais para quem fez isso. Eu sei, doutor. Eduardo sentiu as palavras saindo pesadas, carregadas de culpa. E eu vou lidar com isso. Mas primeiro preciso entender exatamente o que aconteceu aqui. Preciso ter todas as informações antes de dar o próximo passo. Compreendo. Mas não demore. Cada dia que passa é um dia em que Sofia continua em risco. Vou medicá-la, deixar orientações de cuidados. Ela precisa se alimentar gradualmente. O estômago dela não vai tolerar grandes quantidades de comida de uma vez. Líquidos constantes. Calor. Descanso. E, acima de tudo, ela precisa de segurança emocional. Precisa saber que está protegida, que isso não vai acontecer de novo. Ele prescreveu medicamentos, anotou tudo em um receituário, deu instruções detalhadas sobre horários e dosagens. Aplicou uma segunda dose de soro,
Verificou novamente os sinais vitais de Sofia. Conversou com ela em tom suave, tentando acalmá-la. Antes de sair, examinou Eduardo por um momento longo. Cuide-se também. Sei que está em choque, mas Sofia vai precisar de você forte. E se precisar de qualquer coisa, qualquer emergência, me liga. Não importa a hora. Depois que o médico partiu, Eduardo ficou sentado ao lado da cama de Sofia, segurando sua mão pequena. A menina havia finalmente adormecido, exausta física e emocionalmente. O rosto dela, agora limpo e aquecido, ainda mostrava as marcas do sofrimento, as olheiras profundas, as bochechas encovadas, a palidez antinatural. Ele tentou se lembrar de quando vira a filha pela última vez, 3 meses atrás, e comparar com a criança que estava diante dele agora. Era quase irreconhecível. Como não percebera isso nas videochamadas breves? Como permitira que aquilo chegasse a esse ponto? Depois que o médico partiu, Eduardo desceu para procurar Dona Irene, a governanta que trabalhava na casa desde antes de Sofia nascer. Encontrou-a na cozinha sentada em um banco de madeira encostado na parede, com os olhos vermelhos e inchados, um lenço amassado nas mãos. A mulher de 60 anos, sempre tão forte e controlada, parecia ter envelhecido 1 década em 3 meses. Ao vê-lo, ela começou a chorar. Senhor Eduardo. A voz saiu trêmula, cheia de culpa. Eu tentei. Deus é testemunha que eu tentei, mas ela me ameaçou. Disse que ia me mandar embora, que ia destruir minha vida, que ia fazer com que eu nunca mais conseguisse trabalhar em lugar nenhum. Eu sou velha, senhor. Não tenho família, não tenho para onde ir. Minha aposentadoria mal dá para sobreviver. Eu precisava desse emprego, mas eu não aguentava. Não aguentava ver a menina sofrendo daquele jeito. Eduardo sentou-se ao lado dela, colocando a mão em seu ombro trêmulo. A culpa que via nos olhos de Dona Irene era a mesma que ele sentia queimando no próprio peito. Os dois eram vítimas do mesmo sistema cruel que Verônica havia construído. Dona Irene, me conta tudo, desde o começo, cada detalhe, não importa o quão pequeno pareça. Eu preciso saber exatamente o que aconteceu enquanto eu estava fora. E ela contou. Com a voz quebrada, interrompida por soluços, Dona Irene reconstituiu os 3 meses mais sombrios da vida de Sofia. Tudo mudou 1 semana depois que o senhor partiu para a primeira viagem. Dona Irene começou, limpando os olhos com o lenço. A senhora Verônica chamou todos os funcionários para uma reunião na sala. Éramos 7 na época. Eu, Beatriz a babá, Marcos o jardineiro, Carla a cozinheira, Roberto o motorista, Paula a faxineira e Júlio o segurança. Ela disse que ia implementar novos padrões de disciplina na casa, que Sofia precisava aprender responsabilidade, que nós todos mimávamos demais a menina. Beatriz foi a primeira a ser demitida. Tentou argumentar que Sofia era apenas uma criança, que precisava de carinho e cuidados. A senhora Verônica disse que ela estava ultrapassando seus limites, que estava se intrometendo em assuntos familiares. Demitiu ela na hora, sem aviso prévio, sem indenização. Fez questão de que todos nós víssemos. Era uma mensagem clara. Quem questionasse seria o próximo. Eduardo fechou os olhos, imaginando Beatriz, aquela mulher carinhosa que cuidara de Sofia com tanto amor, sendo humilhada e expulsa da casa sem cerimônia. E o que ela fez com Sofia depois disso? Dona Irene respirou fundo, reunindo coragem para continuar. Começou com as refeições. Sofia sempre tomava café da manhã às 7, almoçava ao meio-dia, lanchava às 4 e jantava às 7 da noite. A senhora Verônica mudou tudo. Disse que a menina só comeria se merecesse. Criou uma lista de tarefas que Sofia precisava cumprir para ganhar cada refeição. Limpar o próprio quarto, organizar a biblioteca, varrer a garagem, lavar a louça. Tarefas que exigiam horas de trabalho para uma criança de 8 anos. E se ela não conseguisse terminar, então não comia. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Dona Irene. Teve dias. Senhor Eduardo, teve dias em que aquela menina ficou o dia inteiro sem comer porque não conseguiu terminar tudo. Eu tentei dar comida escondido. Uma vez consegui. Dei um sanduíche quando a senhora Verônica saiu. Mas ela descobriu. Não sei como, mas descobriu.
Pegou o prato da minha mão e jogou no lixo na frente de Sofia. Disse que da próxima vez que eu fizesse isso, ia chamar a polícia e me acusar de roubo. A situação piorou quando Carla, a cozinheira, foi demitida. Ela tinha pena de Sofia e sempre preparava porções um pouco maiores, esperando que sobrasse algo que a menina pudesse comer depois. Verônica percebeu e a despediu imediatamente. Contratou uma nova cozinheira que seguia suas ordens à risca, preparando porções exatas, nada além do necessário. Marcos, o jardineiro, tentou intervir quando viu Sofia carregando baldes de água que pesavam quase tanto quanto ela. Argumentou que aquilo era perigoso, que a menina poderia se machucar. Foi demitido na mesma semana. O novo jardineiro era um homem quieto que nunca questionava nada. Um a um, os funcionários que demonstraram qualquer empatia por Sofia foram eliminados. Verônica os substituía por pessoas que ela própria contratava, pessoas que não faziam perguntas, que cumpriam ordens sem hesitar. O ambiente da casa se transformou em algo claustrofóbico, vigiado, onde qualquer gesto de bondade era tratado como traição. E tinha o telefone. Dona Irene continuou. A senhora Verônica confiscou o celular de Sofia logo na primeira semana. Disse que a menina passava tempo demais em aparelhos eletrônicos. Mas a verdade é que ela não queria que Sofia entrasse em contato com o senhor. Toda vez que o senhor ligava, era a senhora Verônica quem atendia. Ela inventava desculpas, dizia que Sofia estava ocupada, cansada, que já tinha ido dormir. E quando finalmente deixava a menina falar, era por 2, 3 minutos no máximo. Ela ficava na sala ouvindo cada palavra. Sofia sabia disso. A menina olhava para o lado, via a senhora Verônica observando e ficava com medo de dizer qualquer coisa errada. Então, só dizia que estava tudo bem. Mentia porque tinha medo das consequências. Eduardo lembrou das ligações. Lembrou da voz monótona de Sofia, das respostas curtas, da pressa em desligar. Na época, atribuíra isso ao cansaço. Agora, entendia que era terror. Tem mais uma coisa, senhor. Dona Irene respirou fundo, como se o que viesse a seguir fosse o mais difícil de contar. A senhora Verônica fez aquele quarto novo para Sofia. Aquele quarto cinza, sem cor, sem vida. Ela chamou de ensinar minimalismo e disciplina. Pegou todos os brinquedos, todos os desenhos, todos os livros infantis e guardou no porão. Disse que Sofia só poderia ter acesso a essas coisas se tivesse um comportamento exemplar durante uma semana inteira. Mas ela criava regras impossíveis de seguir. Sempre tinha alguma coisa que Sofia fazia errado. Sempre tinha alguma razão para a punição continuar. A menina chorava todas as noites. Eu ouvia do meu quarto. Ela chorava baixinho, tentando abafar o som no travesseiro, porque tinha medo de ser punida até por chorar. Teve uma noite que não aguentei. Subi no quarto dela, sentei na beirada da cama e segurei a mão dela até ela adormecer. Quando desci, a senhora Verônica estava me esperando no corredor. Não disse nada, só me olhou. Mas aquele olhar dizia tudo. Eu era a próxima na lista. Eduardo sentia náusea. Sentiu-se um idiota, um pai negligente, um homem que fora completamente enganado. Todas aquelas ligações, todas aquelas videochamadas curtas onde Sofia aparecia por apenas alguns segundos, sempre calada, sempre séria. Ele atribuíra a mudança de comportamento à fase de crescimento, a timidez típica da idade. Nunca imaginara que por trás daquela tela sua filha estava sendo destruída sistematicamente. Onde ela está agora? Eduardo perguntou, referindo-se a Verônica. No escritório, senhor. Ao telefone. Ela está sempre ao telefone ultimamente. Eduardo levantou-se, a mandíbula tensa. Caminhou até o escritório no andar térreo e abriu a porta sem bater. Verônica estava sentada atrás da mesa de mogno, o telefone no ouvido, gesticulando enquanto falava em voz baixa. Ao vê-lo, encerrou a ligação rapidamente. Eduardo, que bom que voltou. Espero que sua viagem tenha sido produtiva. Ela falou como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de encontrar a própria filha sendo torturada no quintal. O que você fez com Sofia?
Verônica suspirou, como se a pergunta fosse tediosa. Já expliquei, Eduardo. Disciplina. A criança era mimada, preguiçosa, sem noção de responsabilidade. Alguém precisava educá-la adequadamente. Você vivia viajando, então assumi essa responsabilidade. Você a estava matando de fome. Você a colocou para trabalhar no frio sem proteção adequada. Ela tem 8 anos, Verônica. 8 anos. E precisa aprender desde cedo. O mundo real não é gentil, Eduardo. Achei que você, como empresário, entenderia isso. Sai da minha casa. Agora. Verônica levantou-se lentamente, alisando a saia do vestido caro. Sua expressão mudou. O sorriso desapareceu, substituído por algo mais sombrio. Sua casa? Você esqueceu que nos casamos em regime de comunhão total de bens? Metade disso é meu, Eduardo. E se você tentar me expulsar, garanto que vai se arrepender. Ameaças não funcionam comigo. Não são ameaças. São fatos. Ela pegou uma pasta sobre a mesa e entregou a Eduardo. Esses documentos mostram transferências significativas de suas contas. Assinaturas suas. Autorizações suas. Se você tentar alguma coisa contra mim, vou alegar que você está mentalmente instável, que está tendo alucinações, que está inventando histórias sobre mim para justificar um divórcio que prejudicaria sua imagem pública. Eduardo abriu a pasta. Seu sangue gelou. Eram documentos financeiros, transferências de milhões de reais para contas que ele não reconhecia. E sua assinatura estava ali, perfeita, idêntica, falsificada com maestria. Você nunca me amou, não é? Nunca sentiu nada por Sofia. Amor é uma ilusão conveniente, Eduardo. Eu vim aqui com um objetivo e estou muito perto de alcançá-lo. Você pode facilitar as coisas cooperando, ou pode dificultar e perder tudo, incluindo Sofia. Isso é impossível. Nenhum juiz daria a guarda para você depois do que você fez. Verônica sorriu. Que provas você tem, dona Irene? Uma funcionária leal a você que diria qualquer coisa que você mandasse? Sofia? Uma criança traumatizada, facilmente influenciável, que pode estar repetindo o que o pai mandou falar? Enquanto isso, eu tenho documentos mostrando que você é mentalmente instável. Tenho testemunhas que vão atestar isso. E tenho advogados muito, muito bons. Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela planejara tudo, cada detalhe, cada movimento. Enquanto ele estava do outro lado do mundo, acreditando estar construindo um futuro melhor para sua filha, Verônica estava construindo uma armadilha perfeita. Você não vai sair impune disso. Verônica caminhou até a porta, parando ao lado dele. Já saí, Eduardo. Já saí. Ela saiu do escritório, deixando-o sozinho com os documentos falsos nas mãos. Eduardo passou a noite ao lado de Sofia, que finalmente dormia, exausta e medicada. Ele olhava para o rosto da filha, para as marcas de sofrimento que nunca deveriam estar ali, e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que custasse, não importava quanto tempo levasse, ele ia proteger sua filha. Ia desmascarar Verônica, ia recuperar tudo o que fora roubado, e ia garantir que nada assim jamais acontecesse novamente. Mas enquanto observava as sombras se moverem pela janela, Eduardo sabia que a batalha estava apenas começando e que Verônica tinha razão em uma coisa. Ela estava muito preparada, muito à frente dele, e isso significava que cada passo precisaria ser calculado com perfeição absoluta. Lá fora, o frio da noite paulistana intensificava-se. Dentro da casa, outro tipo de frio começava a se instalar. O frio da guerra silenciosa que estava prestes a explodir. A madrugada chegou com um silêncio pesado que prenunciava tempestades. Eduardo não conseguira dormir. Passou a noite sentada em uma poltrona, ao lado da cama de Sofia, observando a respiração irregular da filha, cada suspiro um lembrete doloroso do que ela havia suportado. A cada hora, verificava a temperatura, ajustava os cobertores, certificava-se de que ela estava confortável. Era tudo o que podia fazer naquele momento, tudo o que deveria ter feito nos últimos 3 meses. A culpa era um peso físico sobre seus ombros.
Cada vez que olhava para as mãos enfaixadas de Sofia, cada vez que notava como ela estremecia até dormindo, Eduardo sentia aquele peso aumentar. Como pai, sua função mais fundamental era proteger, e ele havia falhado. Não por falta de amor, não por falta de intenção, mas por confiança mal depositada, por acreditar em uma mentira tão bem construída que parecia verdade. Pensou em Marina. Imaginou o que ela diria se estivesse ali, se pudesse ver no que a vida delas havia se transformado. Marina sempre fora intuitiva, perspicaz. Teria visto através da fachada de Verônica? Teria percebido os sinais que ele ignorara? Provavelmente sim. Marina tinha um instinto protetor feroz quando se tratava de Sofia. Nunca teria deixado aquela mulher chegar perto da filha, mas Marina não estava ali, e Eduardo precisava viver com as consequências de suas próprias escolhas. Não podia voltar no tempo, não podia desfazer os últimos 2 anos. Tudo o que podia fazer era lutar pelo futuro, garantir que Sofia nunca mais passasse por algo assim, garantir que Verônica pagasse por cada momento de sofrimento que infligira. Quando os primeiros raios de sol começaram a filtrar pelas cortinas, Eduardo finalmente se levantou. Seus músculos estavam tensos, a cabeça pesada pela falta de sono, mas a mente estava surpreendentemente clara. Tinha trabalho a fazer. Precisava entender exatamente com quem estava lidando, qual era o plano completo de Verônica e, mais importante, como proteger Sofia definitivamente. Desceu as escadas silenciosamente e foi direto para o escritório. A pasta que Verônica havia deixado na noite anterior ainda estava sobre a mesa de mogno. Eduardo abriu-a novamente, dessa vez examinando cada documento com atenção meticulosa. Eram transferências bancárias no valor total de R$ 8 milhões, distribuídas ao longo dos últimos 2 meses. Contas no Panamá, nas Ilhas Cayman, em Dubai, todas com sua assinatura perfeitamente falsificada. Pegou o celular e ligou para Marcelo Tavares, seu advogado pessoal e amigo de longa data. O homem atendeu no 3º toque, a voz ainda sonolenta. Marcelo, preciso de você aqui, agora. É urgente. Eduardo, são 5:30 da manhã. O que aconteceu? Não posso falar por telefone. Vem para minha casa. Traz tudo que você tiver sobre contratos de casamento, documentação empresarial e um especialista em fraude documental. E Marcelo, vem discreto. Não quero que ninguém saiba que você está vindo. Houve uma pausa. Marcelo conhecia Eduardo há 15 anos, desde os primeiros dias da empresa. Sabia reconhecer quando algo estava seriamente errado. Estarei aí em 40 minutos. Eduardo desligou e voltou sua atenção para o computador. Precisava descobrir quem era Verônica Santana realmente. Começou pelas redes sociais. O perfil dela era impecável, construído com cuidado profissional. Fotos em eventos culturais, viagens internacionais, jantares beneficentes. Tudo muito polido, muito perfeito. Perfeito demais. Foi então que notou algo estranho. Todas as fotos tinham menos de 3 anos. Não havia registros anteriores. Nenhuma foto de adolescência, nenhum registro de faculdade, nenhuma história familiar visível. Era como se Verônica Santana tivesse simplesmente materializado no mundo 3 anos atrás, completamente formada, sem passado. Eduardo expandiu a busca. Procurou o nome dela em sites de empresas, registros profissionais, qualquer coisa que pudesse revelar mais. Encontrou uma empresa de consultoria registrada em seu nome, mas a data de abertura era recente, apenas 6 meses antes de conhecê-lo. Antes disso, nada. Absolutamente nada. O som de passos no corredor o fez erguer os olhos. Verônica estava na porta, impecavelmente vestida apesar da hora, segurando uma xícara de café. O sorriso nos lábios não alcançava os olhos frios. Acordou cedo, Eduardo. Não conseguiu dormir pensando em nossa conversa de ontem? Quem é você realmente, Verônica? Ela entrou no escritório com passos medidos, sentou-se na cadeira em frente à mesa. Cruzou as pernas elegantemente. Sou sua esposa, mãe adotiva de Sofia, dona de metade de tudo o que você possui. Precisa de mais detalhes? Verônica Santana não existia antes de 3 anos atrás.
Sem histórico profissional real, sem família visível, sem passado verificável. Você construiu uma identidade do zero. A pergunta é, por quê? O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo, tão rápido que alguém menos atento não teria percebido. Mas Eduardo viu a máscara escorregar brevemente antes de ser recolocada no lugar. Você está paranoico, Eduardo. O estresse das viagens, o choque de ontem, está fazendo você imaginar conspirações onde não existem. 8 milhões de reais foram transferidos das minhas contas nos últimos 2 meses, com assinaturas falsificadas. Isso não é paranoia, Verônica. É crime. Ela se levantou lentamente, colocando a xícara sobre a mesa com cuidado deliberado. Provar que as assinaturas são falsas será difícil. Provar que eu as falsifiquei será impossível. Enquanto isso, eu tenho documentos mostrando que você está mentalmente instável. Tenho testemunhas que vão confirmar comportamento errático. E tenho Sofia, que pode ser facilmente convencida de que o pai está confuso, doente, perigoso até. Você não vai tocar nela novamente. Não preciso. Já fiz o que precisava ser feito. Verônica caminhou até a porta, parando no batente. Aí, Eduardo. Meu irmão chega hoje. Rodrigo está ansioso para conhecer melhor os negócios da família. Afinal, é importante que ele entenda a empresa da qual em breve será vice-presidente. Seu irmão não vai colocar os pés na minha empresa. Verônica riu, um som sem humor. Sua empresa, você quer dizer nossa empresa. E você vai descobrir que Rodrigo já tem acesso a muitas coisas. Documentos assinados por você, autorizando sua entrada no conselho administrativo. Deve ter sido naquele dia em que você assinou tantos papéis antes de viajar. Lembra? Estava com tanta pressa. Eduardo sentiu o sangue gelar. Ela estava certa. Antes da última viagem, havia assinado dezenas de documentos que seu secretário trouxera. Contratos, autorizações, procurações. Estava atrasado para o voo. Assinou tudo rapidamente, confiando que estava tudo em ordem. Foi nesse momento que ela inseriu os documentos fraudulentos. Verônica saiu do escritório, deixando Eduardo sozinho com a magnitude do que estava enfrentando. Ela não havia agido por impulso. Cada movimento fora calculado, cada documento preparado com antecedência. Ela jogava esse jogo há muito mais tempo do que ele imaginara. 40 minutos depois, Marcelo Tavares chegou acompanhado de uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos curtos, castanhos, óculos de armação fina, carregando uma maleta de couro desgastada que evidenciava anos de uso profissional. Vestia terno azul marinho, discreto mas elegante, e havia uma determinação em seus olhos que imediatamente transmitiu confiança. Eduardo, essa é a doutora Juliana Moraes, especialista em fraude documental e direito de família. Trabalha com alguns dos casos mais complexos de São Paulo. Já resolveu situações que pareciam impossíveis. Juliana estendeu a mão, o aperto firme e profissional. Senhor Almeida, Marcelo me contou algumas coisas no caminho, mas preciso ouvir tudo diretamente de você. Cada detalhe importa. Coisas que podem parecer insignificantes muitas vezes são a peça que faltava para montar o quebra-cabeça completo. Os três se instalaram no escritório. Eduardo fechou a porta com cuidado e, pela primeira vez desde que tudo começara, contou a história completa para alguém além de Dona Irene. Começou pelo início, pelo evento no MASP onde conheceu Verônica, pelo namoro relâmpago, pelo casamento. Descreveu como ela gradualmente foi tomando controle da casa, substituindo funcionários, isolando Sofia. Falou sobre as viagens cada vez mais longas, as ligações monitoradas, os sinais que ele ignorara. Quando chegou à parte sobre encontrar Sofia no quintal, sua voz falhou. Precisou fazer uma pausa, respirar fundo, reunir forças para continuar. Juliana esperou pacientemente, sem pressioná-lo, dando o tempo necessário. Eduardo mostrou os documentos falsos, relatou as ameaças de Verônica, descreveu o sistema cruel de punições e recompensas que fora implementado. Contou sobre a conversa com Dona Irene, sobre como funcionários foram sistematicamente eliminados. Mencionou o exame do Dr. Henrique, os ferimentos documentados, a desnutrição severa. Juliana ouvia em silêncio absoluto, fazendo anotações rápidas em um tablet com caneta stylus. Seus olhos se estreitavam em certos pontos da narrativa,
a mandíbula ficava tensa em outros. Quando Eduardo terminou, já passava das 7 da manhã. Ele se sentia exausto, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Juliana colocou o tablet sobre a mesa e entrelaçou os dedos, olhando diretamente para Eduardo, com uma expressão que misturava compaixão e determinação profissional. Senhor Almeida, o que você está descrevendo é um golpe extremamente sofisticado. Não é a primeira vez que vejo isso. Existem grupos, verdadeiras organizações criminosas, que se especializam em identificar homens ricos, geralmente viúvos ou divorciados com filhos, e aplicam esquemas de longo prazo. O padrão é sempre similar: aproximação estratégica, ganho de confiança, casamento rápido, acesso aos bens, falsificação de documentos, isolamento da vítima e, eventualmente, afastamento total com controle completo da fortuna. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. Geralmente trabalham em duplas ou grupos pequenos. A mulher é a isca e quem executa o casamento. O parceiro, frequentemente apresentado como irmão ou parente próximo, auxilia na parte financeira e corporativa. Eles estudam a vítima por meses antes da aproximação inicial. Sabem seus gostos, seus hábitos, suas vulnerabilidades. Quando finalmente se apresentam, parecem a pessoa perfeita porque literalmente moldaram sua persona para isso. Mas como eles conseguem falsificar documentos tão bem? Marcelo perguntou. As assinaturas são perfeitas. Passei anos olhando a assinatura de Eduardo e não conseguiria distinguir as falsas das verdadeiras. Juliana abriu sua maleta e tirou alguns documentos de casos anteriores. Eles têm acesso a especialistas, grafólogos corruptos, falsificadores profissionais. Coletam amostras das assinaturas reais ao longo do tempo. Cada documento que Eduardo assinou na frente de Verônica foi potencialmente fotografado, estudado, reproduzido. Com tecnologia moderna e prática suficiente, é possível criar falsificações quase indistinguíveis do original. Ela passou os dedos pelos documentos sobre a mesa. O que torna esse caso particularmente grave é o elemento do abuso infantil. A maioria desses golpes foca apenas no aspecto financeiro. Mas usar uma criança como instrumento de controle e tortura psicológica eleva isso a outro nível completamente. É psicopatia pura. Eduardo sentiu náusea. Tinha sido uma vítima perfeita, viúvo, vulnerável, com uma filha pequena, desesperado por reconstruir uma família. O que posso fazer? Juliana abriu a maleta e tirou alguns documentos. Primeiro, precisamos verificar essas assinaturas. Tenho contatos com peritos grafotécnicos que podem fazer análises forenses. Segundo, precisamos investigar a verdadeira identidade de Verônica Santana. Terceiro, e mais importante, precisamos proteger Sofia. Se Verônica tem como provar que você está mentalmente instável, ela pode conseguir uma ordem judicial de afastamento temporário. Marcelo interveio. A expressão grave. Eduardo, você precisa entender a situação legal. Vocês estão casados em comunhão total de bens. Isso significa que, legalmente, ela tem direito à metade de tudo. Mesmo que provemos que as assinaturas são falsas, o processo será longo. E durante esse processo, ela pode usar a criança como moeda de barganha. Então eu levo Sofia e saio do país. Isso seria sequestro internacional, Eduardo. Você perderia tudo, incluindo qualquer chance de reverter a situação legalmente. Juliana colocou a mão sobre a mesa, chamando a atenção de ambos. Há outra opção, uma mais arriscada, mas que pode funcionar. Precisamos reunir evidências sólidas do abuso contra Sofia. Precisamos demonstrar que Verônica representa perigo real e imediato para a criança. Com isso, podemos conseguir uma medida protetiva de urgência, afastando-a da casa e de Sofia. Simultaneamente, iniciamos a investigação criminal sobre as fraudes financeiras. E se ela usar os documentos que tem contra mim antes de conseguirmos fazer isso? Por isso precisamos agir rápido, hoje mesmo. Vou trazer uma equipe médica independente para examinar Sofia novamente, documentar tudo. Vou chamar assistentes sociais, vou colher depoimentos de Dona Irene e de qualquer outro funcionário que tenha testemunhado os abusos.
Vou fotografar o quarto modificado, coletar evidências físicas. Em 48 horas teremos um dossiê completo. E quanto ao irmão dela? Eduardo perguntou. Verônica disse que ele está chegando hoje, que ele já tem acesso à empresa. Marcelo e Juliana trocaram olhares preocupados. Precisamos verificar isso imediatamente. Marcelo pegou o telefone. Vou ligar para o departamento jurídico da empresa, pedir que revisem todos os documentos dos últimos 6 meses. Se ele realmente tem acesso ao conselho, isso é grave. Enquanto Marcelo fazia as ligações, Juliana continuou elaborando o plano de ação. Precisavam de velocidade e precisão. Um movimento errado e Verônica poderia desaparecer com milhões, ou pior, conseguir afastar Eduardo de Sofia permanentemente. Por volta das 8 da manhã, Sofia acordou. Eduardo subiu correndo, encontrando-a sentada na cama, os olhos ainda inchados, mas um pouco mais claros que na noite anterior. Ela o viu e sorriu timidamente, um sorriso frágil que partiu o coração dele. Bom dia, princesa. Como você está se sentindo? Melhor, papai. Ainda dói um pouco, mas melhor. Eduardo sentou-se ao lado dela, pegando sua mão com cuidado. Sofia, eu preciso te fazer algumas perguntas. Sei que é difícil, mas é muito importante. Você consegue me contar tudo? O que aconteceu enquanto eu estava fora? Desde o começo. Sofia olhou para baixo, os dedos brincando nervosamente com a borda do cobertor. A tia Verônica vai ficar brava. Ela não vai fazer nada com você. Eu prometo. Mas preciso saber a verdade. Tudo, Sofia. Não importa o quanto dou a contar. E ela contou. Com a voz baixa, entrecortada por pausas e lágrimas, Sofia descreveu os 3 meses de pesadelo. Começou com a demissão de Beatriz, a pessoa que a fazia sentir segura. Depois vieram as regras. Acordar às 5 da manhã. Fazer a própria cama com perfeição militar. Limpar. O quarto inteiro antes do café da manhã. Se algo estivesse fora do lugar, não comia. As tarefas foram aumentando. Organizar a biblioteca, limpar os banheiros, varrer a garagem, lavar a louça, recolher folhas do jardim. Algumas tarefas eram impossíveis para uma criança de 8 anos completar no tempo estipulado. E quando não completava, era punida. Sem comida. Isolamento no quarto. Trabalho extra no frio. Tinha um dia específico, Sofia relatou com voz trêmula, em que a temperatura caiu muito. Estava nevando, o que é raro em São Paulo. Verônica a mandou para fora sem casaco para recolher o lixo, da semana inteira. Ficou horas lá fora. As mãos ficaram tão geladas que ela não conseguia mais sentir os dedos. Quando finalmente terminou e voltou para dentro, Verônica disse que ela tinha demorado demais, então não mereceria jantar. Eduardo ouvia com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Cada palavra era uma punhalada. Como permitira que isso acontecesse? Como não percebera? E o telefone? Eduardo perguntou. Você tentou me ligar? Ela pegou meu celular no segundo dia. Disse que eu passava tempo demais em telas, que não era saudável. Mas a verdade é que ela não queria que eu falasse com você. Quando você ligava, ela só me deixava falar se prometesse não contar nada. Dizia que se eu contasse, você ficaria decepcionado comigo. Que você ia me mandar embora, igual mandou a tia Beatriz embora. Eu nunca faria isso, Sofia. Nunca. Eduardo a puxou para um abraço cuidadoso. Nada disso é culpa sua. Nada. Bateram na porta. Era Juliana, acompanhada de um homem de jaleco branco, aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, óculos redondos e expressão gentil. Ao lado dele, uma mulher jovem com uma câmera profissional pendurada no pescoço e uma bolsa cheia de equipamentos. Senhor Almeida, esse é Dr. Paulo Mendes, pediatra especializado em casos de abuso infantil. Trabalha com o Hospital das Clínicas e é perito em diversos casos judiciais. E essa é Cristina Rocha, fotógrafa forense certificada. Ela vai documentar visualmente tudo o que o doutor encontrar. Eduardo explicou para Sofia o que ia acontecer, agachando-se ao lado da cama para ficar na altura dos olhos dela. Princesa, essas pessoas vão te examinar e tirar algumas fotos. Sei que parece estranho, mas é importante. Vai nos ajudar a garantir que você esteja segura.
Eu vou ficar aqui o tempo todo, bem do seu lado. Tudo bem? Sofia olhou para o médico e a fotógrafa com apreensão, mas assentiu lentamente. A confiança que depositava no pai era absoluta, mesmo depois de tudo. Dr. Paulo aproximou-se com cuidado, movendo-se devagar, mantendo a voz suave e tranquilizadora. Oi, Sofia. Pode me chamar de Dr. Paulo. Vou examinar você igual o médico que veio ontem à noite, só que vou olhar com mais cuidado. Se algo doer ou incomodar, você me avisa na hora, combinado? Ele começou pelo básico. Temperatura, pressão arterial, ausculta cardíaca e pulmonar. Depois passou para o exame mais detalhado. Examinou cada ferimento nas mãos com lupa e luz especial, medindo profundidade e estimando o tempo de cicatrização. As rachaduras eram consistentes, com exposição prolongada ao frio extremo, combinada com trabalho manual pesado. Algumas tinham sinais de infecção inicial. As queimaduras de frio nas orelhas e bochechas eram de 2º grau em alguns pontos. Dr. Paulo explicou, enquanto fazia anotações, que essas lesões indicavam exposição de, no mínimo, 3 a 4 horas em temperaturas próximas de 0 grau. Para uma criança sem proteção adequada, isso beirava o criminoso. Cristina fotografava tudo com precisão profissional. Cada ferimento era capturado de múltiplos ângulos, com régua ao lado para escala, sob diferentes tipos de iluminação. Ela trabalhava em silêncio, mas Eduardo via a tensão em seu rosto. Mesmo para alguém acostumado com esse tipo de trabalho, documentar sofrimento infantil nunca ficava fácil. O exame de peso e altura revelou dados alarmantes. Sofia havia perdido 5 quilos e 2 centímetros desde o último check-up 4 meses atrás. 2 centímetros. Crianças não encolhem. Aquilo só era possível com desnutrição tão severa que afetava o desenvolvimento ósseo e muscular. O peso a colocava abaixo do percentil 3 para sua idade. Tecnicamente, estava em estado de inanição. Dr. Paulo pediu para ver a boca de Sofia novamente. Examinou os dentes, notando sinais de deficiência de cálcio. A gengiva estava pálida, indicando possível anemia. Pediu que ela ficasse em pé e observou sua postura. Os ombros curvados não eram apenas cansaço, era a postura de alguém que passara tempo demais carregando peso excessivo. Senhor Almeida, posso falar com o senhor lá fora por um momento? Dr. Paulo perguntou quando terminou o exame. Os dois saíram para o corredor. O médico fechou a porta parcialmente e falou em voz baixa, mas firme. O quadro é pior do que parece à primeira vista. Além da desnutrição óbvia e dos ferimentos físicos, encontrei sinais de estresse crônico que afetaram o desenvolvimento dela. A perda de altura, que é extremamente rara em crianças saudáveis, indica que o corpo dela estava em modo de sobrevivência, parando o crescimento para economizar energia. Isso só acontece em casos de privação extrema e prolongada. Ele consultou suas anotações no tablet. Os ferimentos mostram um padrão. Não são acidentes isolados. São lesões repetidas, consistentes com trabalho manual forçado ao longo de semanas ou meses. As marcas nos joelhos sugerem que ela passava muito tempo ajoelhada em superfícies duras. As calosidades nas palmas das mãos são típicas de carregar peso excessivo, e os sinais de hipotermia repetida indicam exposição frequente ao frio. Eduardo sentiu náusea subindo. E psicologicamente? Dr. Paulo suspirou pesadamente. Essa é talvez a parte mais preocupante. Sofia demonstra todos os sinais clássicos de trauma psicológico complexo. A hipervigilância, a necessidade de aprovação antes de cada resposta, o medo de consequências por coisas normais. Isso não se desenvolve da noite para o dia. É resultado de condicionamento sistemático através de punição e recompensa. Behaviorismo aplicado de forma cruel. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Senhor Almeida, em 20 anos de carreira, atendi centenas de casos de abuso infantil. Negligência, violência física, situações horríveis. Mas o que foi feito com Sofia é particularmente insidioso porque foi calculado. Não foi explosão de raiva, não foi negligência por incompetência. Foi tortura psicológica deliberada, aplicada de forma sistemática,
com o objetivo específico de quebrar o espírito de uma criança. É um dos casos mais perturbadores que já vi. Enquanto isso, Juliana e sua equipe fotografavam o quarto modificado, coletavam os brinquedos que haviam sido guardados no porão. Entrevistavam Dona Irene. Cada depoimento era gravado, cada evidência catalogada meticulosamente. Por volta do meio-dia, Marcelo voltou do escritório, com notícias graves. Rodrigo Santana estava de fato listado como membro do Conselho Administrativo da Almeida Solutions. Os documentos pareciam legítimos, com a assinatura de Eduardo, datados de 2 meses atrás. Mais preocupante ainda, transferências significativas haviam sido autorizadas para contas ligadas a ele. Quanto? Eduardo perguntou, já prevendo a resposta. 12 milhões, distribuídos em investimentos que não existem, consultorias fantasmas, aquisições fraudulentas. 20 milhões no total, então. Eduardo sentou-se pesadamente. Eles estavam roubando a empresa por dentro enquanto eu construía novos negócios por fora. E tem mais. Marcelo hesitou. Encontrei registros de comunicação entre Rodrigo e alguns dos nossos principais investidores. Ele está espalhando rumores sobre sua saúde mental, sugerindo que você precisa se afastar temporariamente da empresa. Alguns investidores já estão demonstrando preocupação. Eduardo fechou os olhos. Era um golpe em múltiplas frentes: financeiro, emocional, reputacional. Verônica e Rodrigo haviam pensado em tudo. Precisamos agir agora, Juliana disse com firmeza. Tenho evidências suficientes para uma medida protetiva de urgência. Vou ao fórum hoje mesmo, protocolar tudo. Mas, Eduardo, você precisa se preparar. Quando fizermos isso, Verônica vai reagir, e pode ser violento no sentido legal. Ela vai usar todas as armas que tem. Não me importa. Proteger Sofia é tudo o que importa. Juliana assentiu e saiu com sua equipe, levando todo o material coletado. Marcelo ficou mais um pouco, discutindo estratégias legais, possíveis cenários, planos de contingência. Quando finalmente saiu, já passava das 3 da tarde. Eduardo subiu novamente para ficar com Sofia. Encontrou-a desenhando sentada na cama, usando o lápis de cor que Dona Irene havia achado no porão. O desenho mostrava uma casa com 2 figuras, uma grande e uma pequena, de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Nós dois? Eduardo perguntou suavemente. Sofia assentiu sem tirar os olhos do papel. Papai, a gente vai ficar bem? Vamos, princesa. Eu prometo. Mas era uma promessa que ele não tinha certeza de poder cumprir. Enquanto observava Sofia colorir o céu de azul, Eduardo sabia que a batalha estava apenas começando e que Verônica, lá embaixo, provavelmente já estava planejando o próximo movimento. A tarde avançou tranquilamente, uma calmaria enganosa. Eduardo preparou um lanche leve para Sofia, ajudou-a a tomar banho, trocou os curativos das mãos. Dona Irene apareceu algumas vezes, trazendo chá, biscoitos, verificando se precisavam de alguma coisa. A casa parecia quase normal, quase pacífica. Foi quando o sol começou a se pôr que as coisas mudaram. O som de um carro chegando chamou a atenção de Eduardo. Olhou pela janela e viu uma BMW preta estacionar na entrada. Um homem saiu do carro, alto, cabelos escuros penteados para trás, terno caro, postura arrogante. Rodrigo Santana. Verônica saiu para recebê-lo. Os dois se cumprimentaram com beijos no rosto, conversaram brevemente antes de entrar na casa. Eduardo desceu as escadas silenciosamente, parando no corredor onde podia ouvir a conversa sem ser visto. Está tudo indo conforme o plano. A voz de Rodrigo era grave, confiante. Melhor do que esperávamos. Verônica respondia, um sorriso audível na voz. Ele descobriu algumas coisas, mas já é tarde demais. Os documentos estão em ordem, o dinheiro está seguro e temos testemunhas prontas para depor sobre o estado mental dele. E a criança? Um bônus inesperado. Podemos usá-la como alavancagem, se necessário. Mas honestamente, Rodrigo, acho que nem precisaremos, ele vai ceder. Homens como ele sempre cedem quando os filhos estão envolvidos. Eduardo sentiu raiva fervendo nas veias. Eles falavam de Sofia como se fosse um objeto, uma ferramenta de negociação. Quanto tempo até termos controle total da empresa?
Rodrigo perguntou. 1 mês, talvez menos. Já espalhei os rumores certos. Plantei as dúvidas necessárias. O conselho vai pedir o afastamento dele voluntariamente. E quando isso acontecer, você assume como CEO interino. E depois? Depois vendemos tudo. Fragmentamos a empresa, vendemos os ativos, transferimos o dinheiro e desaparecemos. 50 milhões, Rodrigo. Talvez mais. Tudo limpo, tudo legal, com documentos assinados pelo próprio Eduardo Almeida. Eles riram. Um som frio, calculado, sem qualquer traço de humanidade. Eduardo voltou silenciosamente para o quarto de Sofia. Precisava pensar, precisava planejar. Juliana disse que protocolar ia os documentos hoje, mas o processo legal levaria tempo. Tempo que ele talvez não tivesse. Verônica e Rodrigo estavam movendo peças rapidamente, e a cada hora que passava ele perdia mais terreno. Naquela noite, depois de garantir que Sofia estava dormindo profundamente, Eduardo fez algo que nunca imaginou que faria. Começou a planejar uma fuga, não como criminoso, não como sequestrador, mas como pai desesperado protegendo sua filha da única maneira que via possível. Tinha uma propriedade no interior de Minas Gerais, uma fazenda que comprara anos atrás em nome de uma holding que Verônica não conhecia. Era isolada, de difícil acesso, perfeita para se esconder temporariamente enquanto Juliana trabalhava nos processos legais. Ligou para Dona Irene e explicou o plano. A mulher não hesitou. Vou com vocês, Sr. Eduardo. A menina precisa de mim. E eu não fico mais um dia nessa casa sabendo o que sei. Combinaram de partir na madrugada seguinte, antes do amanhecer. Eduardo prepararia uma mala discreta para Sofia, documentos essenciais, dinheiro em espécie. Usariam o carro de Dona Irene, menos chamativo que qualquer um dos veículos dele. Mas enquanto fazia esses planos, uma parte de Eduardo sabia que estava cruzando uma linha perigosa. Sabia que Verônica usaria isso contra ele, que pintaria como sequestro, como evidência da instabilidade mental que ela vinha construindo. Mas olhando para Sofia dormindo, pequena e frágil sob os cobertores, ele não via outra escolha. Às vezes, pensou ele, proteger quem amamos significa fazer escolhas impossíveis. Significa arriscar tudo, inclusive a própria liberdade, para garantir a segurança deles. E Eduardo estava pronto para esse risco. Lá fora, a noite paulistana seguia seu curso normal. Carros passavam pela rua tranquila de Morumbi, luzes se acendiam e apagavam nas mansões vizinhas. O mundo continuava girando alheio ao drama que se desenrolava dentro daquela casa específica. Mas para Eduardo, aquela seria a última noite antes de tudo mudar. Antes de se tornar, aos olhos da lei, um fugitivo. Antes de sacrificar tudo o que construíra para salvar a única coisa que realmente importava. A guerra havia sido declarada. E amanhã, com o primeiro raio de sol, ele daria o primeiro passo em um caminho sem volta. A madrugada de quarta-feira chegou envolta em névoa. Eduardo acordou Sofia às 5 da manhã, sussurrando baixinho para não assustar. A menina abriu os olhos devagar, ainda sonolenta, mas imediatamente alerta ao ver a expressão séria do pai. Princesa, preciso que você confie em mim. Vamos sair de casa por uns dias, só você, eu e Dona Irene. Mas precisa ser agora e precisa ser em silêncio. Consegue fazer isso? Sofia assentiu, os olhos arregalados, mas confiantes. Eduardo ajudou-a a vestir roupas quentes, tênis confortáveis. Colocou na mochila dela alguns brinquedos, o ursinho de pelúcia que ela amava, roupas suficientes para uma semana. Dona Irene apareceu na porta, já pronta, carregando uma sacola com mantimentos e remédios. O carro está na garagem dos fundos, Sr. Eduardo. Abasteei ontem à noite quando ela estava no telefone. Os três desceram as escadas com cuidado, evitando os degraus que rangiam. A casa estava silenciosa. Verônica ainda dormia no quarto principal. Eduardo sentiu uma pontada de hesitação. Estava realmente fazendo isso? Fugindo da própria casa como um criminoso? Mas então olhou para Sofia, para as mãos ainda enfaixadas, e a hesitação desapareceu. Atravessaram a cozinha, saíram pela porta dos fundos, alcançaram a garagem onde o velho sedã de Dona Irene esperava. Eduardo acomodou Sofia no banco de trás,
cobriu-a com um cobertor, colocou as malas no porta-malas. Dona Irene assumiu o volante. Ela conhecia rotas alternativas, caminhos menos monitorados. O portão da garagem dos fundos se abriu silenciosamente. Eduardo havia desativado o alarme alguns minutos antes. O carro deslizou para a rua vazia, os faróis ainda apagados. Só quando estavam 2 quadras adiante, Dona Irene acendeu as luzes. Eduardo olhou para trás, para a mansão que desaparecia na névoa matinal. Parte dele sabia que nunca mais voltaria àquele lugar da mesma forma. Que ao cruzar aquele portão, estava cruzando também uma linha que mudaria tudo. Mas não havia arrependimento, apenas determinação. A viagem até Minas Gerais levaria aproximadamente 6 horas. Eduardo havia desligado todos os celulares, removido as baterias. Sabia que Verônica tentaria rastreá-los assim que descobrisse a fuga. Comprara telefones descartáveis no dia anterior, números que ninguém conhecia. Ligou para a Juliana de um deles. Doutora Juliana, fizemos o que conversamos. Estamos a caminho do local seguro. A voz dela veio tensa do outro lado. Eduardo, isso complica as coisas legalmente. Verônica pode usar isso para caracterizar sequestro. Eu sei, mas não podia deixar Sofia mais um dia naquela casa. Não depois do que descobri ontem. Ele contou sobre a conversa que ouvira entre Verônica e Rodrigo, sobre o plano de vender a empresa, sobre como falavam de Sofia como uma ferramenta de negociação. Entendo. Juliana suspirou. Vou protocolar os pedidos de medida protetiva hoje mesmo, com o argumento de que você removeu a criança da situação de perigo iminente. Mas, Eduardo, você precisa voltar assim que eu conseguir a ordem judicial. Se ficar muito tempo, não vou conseguir defender que foi proteção emergencial. Quanto tempo? 48 horas no máximo. Vou mover céus e terras para conseguir uma audiência de urgência. Eduardo desligou e guardou o telefone. Sofia havia adormecido novamente no banco de trás, embalada pelo movimento do carro. Dona Irene dirigia com firmeza, as mãos seguras no volante, os olhos fixos na estrada. De vez em quando olhava pelo retrovisor, verificando se não eram seguidos. Enquanto a cidade dava lugar ao interior, Eduardo permitiu-se um momento de reflexão. Como sua vida havia chegado àquele ponto? 2 anos atrás, estava reconstruindo felicidade, acreditando ter encontrado uma segunda chance. Agora, estava fugindo como um criminoso, sua empresa sendo saqueada, sua filha traumatizada, tudo desmoronando ao redor. Mas havia algo que Verônica não entendia, algo que nenhuma quantia de dinheiro poderia comprar. Eduardo amava Sofia mais do que amava a própria vida, mais do que amava sua empresa, sua reputação, sua liberdade, e quando se ama assim, não existe preço alto demais a pagar pela proteção desse amor. Chegaram à fazenda por volta das 11 da manhã. Era uma propriedade modesta, mas bem cuidada, escondida entre montanhas cobertas de mata atlântica. A casa principal era de pedra, rústica, com varandas amplas e vista para um vale verde. Havia uma caseira, Dona Maria, que cuidava do lugar e que conhecia Eduardo desde que comprara a propriedade 5 anos atrás. Seu Eduardo! Que surpresa boa! A mulher de 60 anos abriu os braços para um abraço caloroso. E essa princesinha deve ser Sofia. Ouvi tanto falar de você, menina. Sofia sorriu timidamente, ainda segurando a mão do pai. Dona Maria preparou café fresco, pão de queijo ainda quente, suco de laranja recém-espremido. A cozinha cheirava a lenha e comida caseira, um contraste imenso com a frieza impessoal da mansão em São Paulo. Enquanto Sofia comia devagar, experimentando voltar a ter apetite normal, Eduardo conversou com Dona Maria em particular, explicando a situação sem entrar em muitos detalhes. A mulher era discreta, confiável. Concordou em ajudar no que fosse necessário. Os primeiros 2 dias na fazenda foram de uma tranquilidade tensa. Sofia começou a relaxar gradualmente. Brincou com os cachorros da propriedade, ajudou Dona Maria a alimentar as galinhas, desenhou sentada na varanda observando as montanhas. Pela primeira vez em meses, parecia uma criança normal fazendo coisas normais de criança. Eduardo passava as tardes com ela, compensando o tempo perdido.
Liam juntos, conversavam, simplesmente existiam no mesmo espaço, sem pressão ou medo. À noite, depois que Sofia dormia, ele ligava para Juliana recebendo atualizações. A situação em São Paulo estava previsivelmente explosiva. Verônica registrou o boletim de ocorrência assim que descobriu que vocês haviam sumido. Juliana relatava, a voz carregada de preocupação. Alegou sequestro de menor, instabilidade mental, risco para a criança. A imprensa já pegou a história. Sua empresa está no centro de um escândalo. E a medida protetiva? Conseguiu uma audiência para amanhã às 9 da manhã. O juiz é conhecido por ser criterioso, mas justo. Apresentei todo o dossiê médico, os depoimentos, as fotografias. Mas Eduardo, Verônica também apresentou documentos. Laudos psiquiátricos alegando que você sofre surtos psicóticos, que tem histórico de comportamento errático, obviamente são falsos, mas estão bem feitos. Como pode ter conseguido laudos falsos tão rápido? Porque foram preparados antes, ela já tinha tudo pronto esperando o momento certo de usar. Isso só confirma o quão calculado foi todo o golpe. Eduardo sentiu um calafrio. Verônica havia planejado cada contingência, cada possível reação dele. Era como jogar xadrez contra alguém que podia ver 10 movimentos à frente. Na manhã do terceiro dia, quando Eduardo acordou, algo estava diferente. Havia uma tensão no ar que ele não conseguia identificar. Desceu para a cozinha e encontrou Dona Maria pálida segurando um telefone. Seu Eduardo ligaram aqui. Uma mulher, perguntando se o senhor estava aqui. Eu disse que não, mas ela insistiu. Disse que sabia que estavam aqui, que era melhor eu cooperar. Como ela conseguiu esse número? Dona Maria balançou a cabeça, confusa. Não sei, seu Eduardo. Esse telefone é antigo, quase ninguém tem. Só a família, alguns vizinhos. Eduardo sentiu o perigo se aproximando. Verônica estava caçando, usando recursos que ele não imaginava que ela tivesse. Ligou imediatamente para Juliana. Eles sabem onde estamos. Precisamos sair daqui. Calma, Eduardo. A audiência é daqui a 3 horas. Estou a caminho do fórum agora. Aguenta firme até eu ter a medida protetiva em mãos. Com ela, você pode voltar legalmente com Sofia. E se não der tempo? Juliana hesitou antes de responder. Então você pode ter problemas sérios. Sequestro de menor com agravante de fuga é crime grave. Posso minimizar, argumentar legítima defesa dos interesses da criança, mas não posso garantir nada. Eduardo desligou, o coração acelerado. Subiu correndo para o quarto de Sofia. Encontrou-a já acordada, sentada na cama, abraçada ao ursinho de pelúcia. Papai, tem alguma coisa errada? Ele tentou sorrir, tranquilizá-la, mas Sofia o conhecia bem demais. Só um imprevisto, princesa. Mas vai ficar tudo bem. Então ouviram o som inconfundível de carros subindo a estrada de terra. Não era um carro, eram vários. Eduardo correu até a janela e viu 3 veículos se aproximando em alta velocidade. O primeiro era a BMW de Rodrigo. O segundo era um SUV preto que ele não reconheceu. O terceiro parecia oficial, talvez policial. Eduardo, o que fazemos? Dona Irene apareceu na porta, o pânico evidente na voz. Ele pensou rapidamente. Fugir de novo não era opção. Não com Sofia em condições frágeis, não com a polícia possivelmente envolvida. Precisava enfrentar, mas em seus termos. Dona Irene, leva Sofia para o quarto dos fundos. Tranca a porta. Não abre para ninguém além de mim. Dona Maria fica com elas. Eu vou descer e resolver isso, mas, senhor Eduardo... Confia em mim, tudo vai ficar bem. Eduardo desceu as escadas, o coração batendo forte, mas a mente surpreendentemente clara. Abriu a porta principal segundos antes de Verônica bater. Ela estava ali, elegante mesmo na situação absurda, acompanhada de Rodrigo e 2 homens que pareciam seguranças particulares. Atrás deles, 2 policiais militares saíam da viatura. Eduardo. A voz dela era fria, controlada. Você realmente achou que conseguiria fugir? Que eu não encontraria vocês? Vim proteger minha filha. Diferente de você que a usou como instrumento de tortura. Um dos policiais se adiantou, mostrando um documento. Senhor Eduardo Almeida, temos uma ordem de busca e apreensão de menor.
A criança Sofia Almeida precisa ser entregue imediatamente à mãe legal, senhora Verônica Santana Almeida. Ela não é mãe dela. É uma golpista que se casou comigo para roubar minha empresa. O policial olhou desconfortável entre Eduardo e Verônica. Senhor, independente das alegações, temos uma ordem judicial. Onde está a menina? Foi nesse momento que o telefone de Eduardo tocou. Era Juliana. Ele atendeu sem tirar os olhos de Verônica. Eduardo, consegui. O juiz acaba de assinar a medida protetiva de urgência, afastando Verônica do convívio com Sofia. Está chegando um oficial de justiça aí com a ordem. Segura mais 5 minutos. Eduardo colocou o telefone no viva-voz para todos ouvirem. Doutora Juliana, há policiais aqui com uma ordem de busca e apreensão. Essa ordem é anterior à que acabou de ser assinada. A nova ordem tem prioridade por ser específica de proteção de menor em situação de risco. Os policiais podem verificar no sistema. O número do processo é... Ela ditou o número. Um dos policiais consultou o tablet que carregava, verificando o sistema judicial em tempo real. Sua expressão mudou. Confirma. Há uma medida protetiva de urgência assinada há 15 minutos pelo juiz Dr. Márcio Fernandes, da 2ª Vara de Família. Determina afastamento imediato da senhora Verônica Santana, do convívio com a menor Sofia Almeida, sob fundamento de risco de danos físicos e psicológicos, baseado em laudo médico e documentação fotográfica anexada aos autos. O policial olhou para Verônica com uma expressão que misturava surpresa e desaprovação. Senhora, a senhora precisa se retirar imediatamente. Qualquer tentativa de contato com a menor configurará descumprimento de ordem judicial. Verônica ficou pálida. Pela primeira vez, Eduardo viu a máscara escorregar completamente. Havia raiva ali, raiva pura e sem filtro. Isso não acabou, Eduardo. Você não faz ideia de quem está enfrentando. Vou destruir você. Sua empresa, sua reputação, sua vida. Quando terminar, você não vai ter nada. Já não tenho nada material que me importe mais do que Sofia. E ela é exatamente o que você nunca vai conseguir tirar de mim. Rodrigo tentou intervir, mas os policiais já estavam escoltando-os de volta aos veículos. Em poucos minutos, os carros desceram a montanha, deixando apenas poeira no ar. Eduardo sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se nos degraus da varanda, a adrenalina finalmente cedendo lugar à exaustão. Minutos depois, outro carro chegou. Era o oficial de justiça com a ordem impressa e carimbada. Tudo estava finalmente documentado oficialmente. Sofia apareceu na porta. Dona Irene e Dona Maria logo atrás. A menina correu para os braços do pai, e os dois ficaram abraçados ali, no meio da varanda, sob o sol mineiro, enquanto o mundo ao redor lentamente voltava a fazer sentido. Os dias seguintes foram um turbilhão de procedimentos legais. Eduardo e Sofia voltaram a São Paulo, mas não para a mansão em Morumbi. Juliana havia providenciado um apartamento seguro enquanto tudo se resolvia. A medida protetiva foi convertida em definitiva após audiência, onde Sofia foi ouvida por psicólogo judicial e assistente social. O depoimento da menina, gravado em câmara protegida apropriada para crianças, foi devastador. Ela descreveu com detalhes que nenhuma criança de 8 anos deveria ser capaz de descrever. As tarefas impossíveis, a fome constante, o frio cortante, o medo que a perseguia a cada momento. O psicólogo judicial relatou sinais claros de trauma complexo, estresse pós-traumático e abuso sistemático. Enquanto isso, a investigação financeira revelava camadas cada vez mais profundas da fraude. Não eram apenas 20 milhões, eram 35 milhões de reais desviados através de empresas fantasmas, investimentos falsos, contratos fraudulentos. Rodrigo Santana não era realmente irmão de Verônica. Eram parceiros criminosos que haviam aplicado o mesmo golpe em pelo menos 4 outras vítimas nos últimos 10 anos. Verônica Santana nem era seu nome real. Era Vera Santos, nascida em Recife, com histórico criminal, incluindo estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Havia mudado de identidade 3 vezes. Tinha um manual, literalmente um documento de texto encontrado em seu computador,
detalhando como identificar vítimas, como conquistar confiança, como executar o golpe passo a passo. A polícia encontrou na casa de Rodrigo documentos sobre outras possíveis vítimas que eles já estavam estudando. Homens ricos, vulneráveis, com filhos. O padrão era sempre o mesmo. Aproximação estratégica, casamento rápido, acesso aos bens, drenagem financeira e desaparecimento antes de serem descobertos. Eduardo foi a última vítima, mas também foi o primeiro a resistir com força suficiente para expor todo o esquema. O processo criminal moveu-se surpreendentemente rápido. As evidências eram esmagadoras, documentos falsificados, vídeos de vigilância mostrando Verônica e Rodrigo em reuniões suspeitas, depoimentos de funcionários, registros bancários completos. Em 3 meses, ambos foram condenados. Vera Santos Santana pegou 12 anos por estelionato qualificado, falsificação de documentos, abuso infantil e formação de quadrilha. Rodrigo pegou 10 anos pelas mesmas acusações, menos o abuso direto contra Sofia. A empresa levou mais tempo para se recuperar. Parte dos fundos foi recuperada, mas grande parte havia sido dissipada em contas internacionais de difícil rastreamento. Eduardo perdeu aproximadamente 40% do patrimônio. Mas, surpreendentemente, não se importou tanto quanto imaginou que se importaria. Sofia era o que importava, e Sofia estava começando a se recuperar. A terapia foi longa e dolorosa. 2 vezes por semana, religiosamente, ela visitava a psicóloga doutora Helena Ribeiro, especialista em trauma infantil. As primeiras sessões foram difíceis. Sofia tinha pesadelos, acordava gritando. Tinha medo de comer, como se ainda esperasse ser punida. Tinha medo de errar, de decepcionar, de ser abandonada. Mas gradualmente, semana após semana, mês após mês, Sofia começou a entender que estava segura, que papai não ia embora novamente, que comida não era recompensa condicional, que ser criança significava poder brincar, errar, existir sem medo. Eduardo acompanhou cada passo dessa recuperação, reduziu drasticamente as viagens de trabalho, promoveu executivos de confiança para assumirem mais responsabilidades, implementou o sistema de trabalho remoto, que lhe permitia estar presente, porque percebera da forma mais dolorosa possível que nenhum sucesso profissional valia a ausência na vida da filha. 1 ano depois de tudo começar, em uma manhã de inverno que não era tão fria quanto aquela primeira, Eduardo acordou com Sofia pulando em sua cama. Papai, papai, Dona Helena disse que posso parar a terapia. Disse que estou muito melhor, que posso ir só 1 vez por mês agora. Eduardo abraçou a filha, sentindo lágrimas de alívio queimarem nos olhos. Estou tão orgulhoso de você, princesa. Tão orgulhoso da menina forte que você é. Mais tarde, naquele dia, enquanto tomavam chocolate quente na cozinha do novo apartamento, menor e mais aconchegante que a mansão fria de Morumbi, Sofia fez uma pergunta que Eduardo esperava há meses. Papai, por que a tia Verônica fez aquelas coisas comigo? Era a pergunta mais difícil. Como explicar crueldade para uma criança? Como fazer sentido do que não tem sentido? Sabe, Sofia, às vezes existem pessoas no mundo que estão machucadas por dentro de um jeito que não conseguimos ver. E essas pessoas, ao invés de procurar ajuda para curar, acabam machucando outros. Não é culpa de quem elas machucam. Não é sua culpa. Nunca foi. Ela estava doente de um jeito que a fez fazer coisas terríveis. Ele segurou as mãos da filha, já quase completamente cicatrizadas. Mas sabe o que é mais importante? Você sobreviveu, você é mais forte do que imagina. E agora estamos aqui juntos e ninguém nunca mais vai te machucar assim. Eu prometo. Sofia assentiu, pensativa. Papai, na escola a professora pediu para a gente escrever sobre o que queremos ser quando crescer. Posso escrever que quero ajudar crianças que passaram por coisas ruins? Igual eu passei? Eduardo sentiu o coração apertar e expandir ao mesmo tempo. Pode sim, princesa. Acho que seria incrível. E foi o que Sofia fez. Escreveu uma redação simples, mas poderosa sobre como queria ser psicóloga quando crescesse, para ajudar outras,
Crianças a não terem medo. A professora ficou tão tocada que pediu permissão para compartilhar com a coordenação. A história de Sofia, contada de forma apropriada para a idade, se tornou parte de um projeto educacional sobre resiliência e superação. Eduardo, inspirado pela força da filha, tomou uma decisão. Usaria parte do que sobrara da fortuna para criar uma instituição. Não uma fundação comum, mas um centro de acolhimento especializado para crianças vítimas de abuso em contextos familiares complexos. Um lugar onde elas receberiam não apenas abrigo e alimentação, mas terapia intensiva, educação de qualidade e, mais importante, a compreensão de que o que aconteceu com elas não define quem são. O Centro Sofia, como foi nomeado, abriu suas portas 18 meses após aquela primeira noite terrível. Era uma casa grande em um bairro tranquilo de São Paulo, com quartos coloridos, sala de brinquedos, biblioteca, jardim com balanços e equipe de psicólogos, assistentes sociais e educadores especialmente treinados. Sofia, agora com 10 anos, visitava o centro regularmente. Conversava com outras crianças, compartilhava sua história quando se sentia confortável. Oferecia um tipo de esperança que só quem passou pelo fogo pode oferecer. Ela mostrava, com sua simples presença, que é possível sobreviver, que é possível curar, que é possível voltar a ser feliz. Em uma tarde de primavera, 2 anos após tudo começar, Eduardo estava no jardim do centro, observando Sofia brincar com um grupo de crianças recém-chegadas. Ela ria, corria, era gentil e paciente com uma menina de 6 anos que tinha medo de tudo. Via na filha uma maturidade que não deveria existir em alguém tão jovem, mas também via a alegria genuína que ele temia ter perdido para sempre. Doutor Eduardo. Era Helena, a psicóloga de Sofia, que agora também coordenava o centro. Estava observando a mesma cena. Ela é especial, sabe? Não pelo que aconteceu com ela, mas pelo que escolheu fazer com isso. Muitas crianças que passam por trauma assim se fecham ou reproduzem padrões negativos. Sofia escolheu transformar dor em empatia. Isso é raro. Ela é mais forte que eu, Eduardo admitiu. Eu ainda acordo às vezes no meio da noite pensando no que poderia ter feito diferente. Como não vi os sinais. Como fui tão cego. Helena colocou a mão no ombro dele. Você foi manipulado por profissionais da manipulação. Não foi ingenuidade ou negligência. Foi um golpe calculado executado por pessoas sem consciência. E, quando descobriu, não hesitou. Arriscou tudo para protegê-la. É isso que ela vai lembrar. Não os meses em que esteve ausente, mas o momento em que escolheu estar presente, não importando o custo. Eduardo assentiu, as palavras trazendo um conforto que ele não sabia que precisava. Aquela noite, enquanto colocava Sofia para dormir no apartamento que agora chamavam de lar, ela fez algo que não fazia há muito tempo. Pediu para ele contar uma história. Que tipo de história, princesa? Uma história com final feliz, onde todo mundo que é bom fica bem no final. Eduardo pensou por um momento, depois começou. Era uma vez uma princesa muito corajosa que passou por um inverno muito frio. Ela ficou com medo, ficou triste, mas nunca desistiu. Tinha um rei que amava essa princesa mais do que tudo no mundo, mas que às vezes se perdia no trabalho de governar o reino. Um dia, uma bruxa má chegou ao castelo e fez coisas terríveis. Mas sabe o que aconteceu? O quê? O rei e a princesa se uniram, lutaram juntos, e no final expulsaram a bruxa, recuperaram o castelo e aprenderam que o tesouro mais importante não era ouro ou joias, mas estarem juntos. E viveram não necessariamente para sempre, porque a vida sempre tem desafios, mas viveram sendo felizes nos momentos importantes. E a princesa cresceu e se tornou uma grande curandeira que ajudou muitas outras pessoas. Sofia sorriu, os olhos já pesados de sono. Essa história parece com a gente, papai. Parece sim, princesa. Parece muito. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, Sofia dormiu sem pesadelos. Eduardo permaneceu sentado ao lado da cama por 1 hora, apenas observando-a respirar tranquilamente, permitindo-se acreditar que talvez, finalmente,
o pior tivesse realmente passado. Os anos seguintes trouxeram normalidade. Uma normalidade diferente, marcada por consciência e presença, mas normalidade mesmo assim. Sofia cresceu, fez amigos, voltou a ter notas boas na escola. Ainda fazia terapia ocasionalmente, mas mais como manutenção do que necessidade urgente. Ainda tinha dias difíceis, gatilhos inesperados que traziam memórias de volta. Mas tinha ferramentas para lidar, apoio para recorrer e amor para sustentar. Eduardo reconstruiu a empresa, menor mas mais sólida. Aprendeu a delegar, a confiar novamente, mas com mais sabedoria. Nunca mais viajou por mais de uma semana consecutiva. Nunca mais priorizou negócios sobre presença. As cicatrizes daqueles meses permaneciam, mas eram cicatrizes que ensinaram, que moldaram, que transformaram. O Centro Sofia floresceu, ajudando dezenas de crianças a cada ano. Tornou-se referência em São Paulo, modelo replicado em outras cidades. Histórias de sucesso começaram a surgir. Crianças que chegavam quebradas e saíam inteiras. Não sem marcas, não sem memórias, mas inteiras mesmo assim. Em uma tarde de outono, 5 anos após aquela primeira noite de horror, Eduardo e Sofia estavam na fazenda em Minas Gerais. Haviam voltado algumas vezes, transformando o lugar em refúgio positivo, substituindo memórias tensas por momentos de paz. Estavam sentados na varanda, observando o pôr do sol pintar as montanhas de laranja e roxo. Sofia, agora com 13 anos, estava mais alta, mais madura, mas ainda era a mesma menina essencial que sempre fora. Papai, você se arrepende de ter casado com ela? De como as coisas foram? Eduardo pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de não ter visto a verdade mais cedo, de você ter sofrido por causa da minha cegueira. Mas sabe o que não me arrependo? De ter lutado por você, de ter arriscado tudo quando finalmente entendi. Porque aprendi algo importante. Amor verdadeiro não é perfeito, não é sem erros. É sobre levantar quando cai. É sobre lutar quando importa. É sobre escolher estar presente mesmo quando é difícil. Ele passou o braço pelos ombros dela. E aprendi que você é a pessoa mais forte que conheço. Mais forte que eu jamais serei. E sou grato por isso. Por você. Por termos sobrevivido. Por estarmos aqui agora. Sofia se aninhou no abraço do pai, os dois observando em silêncio enquanto o dia virava noite, enquanto as estrelas começavam a aparecer uma por uma no céu mineiro. Aquela primeira noite de horror, que começara com uma gota de sangue na neve e lágrimas congeladas no rosto de uma criança, havia se transformado em algo diferente. Não em esquecimento, nunca seria esquecimento, mas em compreensão, em cura, em propósito. Às vezes, a história mais importante não é sobre como caímos, é sobre como levantamos. Não é sobre o inverno que nos congelou, mas sobre a primavera que escolhemos construir depois. Não é sobre a dor que suportamos, mas sobre o amor que nos sustentou através dela. E enquanto pai e filha sentavam juntos sob aquele céu estrelado, conectados por experiências que ninguém deveria ter, mas que sobreviveram juntos, uma coisa ficava clara. Eles haviam vencido. Não sem perdas, não sem cicatrizes, mas haviam vencido. E essa vitória, construída sobre resiliência, amor e escolha consciente de continuar, era o tipo de vitória que ninguém jamais poderia tirar. O inverno finalmente havia passado, e embora Eduardo soubesse que outros invernos viriam, porque a vida sempre traz desafios, ele também sabia que agora estava preparado, que Sofia estava preparada, que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E às vezes, essa certeza era suficiente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Sofia tenha tocado o seu coração profundamente. Se você se emocionou com essa jornada de dor e superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, a capacidade de resistir, de curar e de transformar tragédia em propósito. Te esperamos no próximo episódio, onde novas histórias de vida, amor e redenção
aguardam para tocar sua alma.